Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amados ouvintes, com relação à questão escatológica, eu quero trazer alguns aprofundamentos que eu considero essenciais. Inicialmente, destaco, que já disse em outros programas, que nós estamos às portas da segunda vinda. Não há dúvida quanto a isso. Nós não podemos especificar exatamente quando ela ocorrerá. Só Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, tem a resposta. Mas nós, pelos sinais que são evidentes e que coadunam com aqueles que estão previstos no texto bíblico, podemos afirmar com convicção de que essa segunda vida não tardará. E devemos estar preparados. Eu destaco algumas questões que são relevantes nos nossos dias. Temos observado um crescimento do marxismo cultural, que é um movimento, como nós já estudamos, iniciado no início do século XX, mas que ganhou grande espaço a partir dos anos 60, por ser a raiz de outros movimentos que surgiram, como o feminismo, o movimento hippie, o movimento de uso de drogas, etc. Então, na raiz disso está o marxismo cultural, que foi sendo gradativamente implantado e introduzido na cultura jovem a partir dos anos 60, o que levou a uma mudança de costumes, uma mudança de posturas sociais. E isso hoje é cada vez mais intenso. E verdade é, e todos os pastores que têm experiência com a igreja sabem disso, que a grande dificuldade hoje das igrejas é manter o jovem na igreja, porque o mundo tem muitos atrativos, e o jovem é bombardeado por essa informação marxista todos os dias, e especialmente quando chega no grau universitário. Um jovem na faculdade cristão, ele tem que ser muito bem acompanhado na igreja, porque ele vai sofrer um bombardeio diário por professores, colegas, dessa visão marxista cultural. Às vezes não diretamente do marxismo, mas de questões que já se desenvolveram a partir do marxismo, como o feminismo, como a questão da liberdade sexual, a questão da droga, e isso tudo tem uma raiz. O que nós devemos entender é que as coisas não ocorrem aleatoriamente. Existe uma base filosófica, e Satanás utiliza a cultura para ganhar espaço, não pense que não. Quando, entre os indígenas, por exemplo, existe a eugenia, todos que conhecem um pouco de movimento de questão indígena, né, indigenismo, sabe que os índios, muitas tribos praticam eugenia. O que é eugenia? Você não vê índio com defeito, você não vê índio careca, você não vê índio aleijado, você não vê índio com defeito físico. Por quê? Porque a criança que nasce com defeito físico, ela é morta. Isso é um costume, é uma cultura deles. Ela é morta logo que nasce. E uma das coisas que motivou uma mudança nesse paradigma foi o evangelismo das comunidades indígenas, que hoje cada vez mais é dificultado. Hoje, você evangelizar uma tribo indígena é muito complicado, porque você tem um governo que não comunga dessa visão, acha que você está influenciando a cultura daquele povo, e Satanás vai usar isso para fazer as suas maldades. E eu entendo que a eugenia é uma grande maldade. Cultural ou não, isso não pode acontecer. Os índios estão sujeitos às mesmas leis que nós estamos, tem que estar. A reserva indígena não pode ser um país dentro do próprio país, um estado dentro do próprio estado. A eugenia, nesse caso que eu estou referindo, é crime, é infanticídio, e tem que ser combatida. E muitas vezes o evangelismo faz esse trabalho. Então o que eu estou colocando é que Satanás, ele vai utilizar todos os meios para alcançar os seus propósitos. Estou falando de meio indígena, mas isso vale para os nossos dias. Ele vai usar a cantora de pop, ele vai usar a cultura pop, ele vai usar os valores, né, que Hollywood transmite através dos filmes, da música, da cultura de um modo geral, para destruir a juventude, para destruir os valores, para destruir a moral judaica cristã. E o que nós vamos fazer a respeito? Vamos cruzar os braços e deixar isso acontecer? Temos que denunciar essas coisas. Temos que denunciar essas coisas. E temos que dar combate a isso. Então entendamos que, por estarmos nos últimos dias, não temos mais condições de nos colocarmos alheios a essas realidades. Temos que tomar partido. E que tomemos partido por Jesus Cristo. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.